Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Nara, em que momento a cesárea ela começou a ganhar um status de principal forma de parto aqui no Brasil? Então, a assistência, quando o médico, antigamente, quando a gente pensa nos partos das nossas avós, muitas vezes até das nossas mães, a gente tinha um índice muito alto de partos domiciliares. Não era comum uma mulher ir para o hospital ter o filho. E aí veio o advento da medicalização do parto. Se viu que era muito mais fácil você conduzir essa mulher num hospital e ter um protocolo de atendimento. E aí entraram as intervenções no parto que eu citei anteriormente. A litotomia, que é ficar paradinha lá, deitadinha, ter o parto na posição ginecológica, com as intervenções de episiotomia, que é o corte do períneo para facilitar o parto, que a gente já sabe que caiu por terra há muito tempo, mas que é praticada de rotina. E que traz muito problema depois. Traz muitos problemas físicos, psicológicos, de relacionamento para a mulher. É uma mutilação. Sexual, assim. E assim, eu acredito que se perdeu um pouco, se disse nesse meio período dos anos 40 para cá, né, assim, mais ou menos, quando se começou a medicalizar o parto, eu acho que foi incutido na cabeça da mulher que parto cesárea é mais fácil, que ela não precisa passar pela dor do parto, se demoniza a dor do parto. Quando, na verdade, a dor do parto é muito subjetiva. Da minha experiência, eu passei por todo o trabalho de parto em casa e o meu filho não nasceu por um problema no posicionamento dele na pelve. E quando eu cheguei ao hospital, transferida em segurança para lá, eu tive que passar por uma cesariana de intraparto. Não foi nem uma cesariana de emergência, porque cheguei, fui assistida e tudo. Aquilo, para mim, foi terrível. Eu não queria estar ali, né? Mas foi necessário. Então, nessa seara também acho importante falar, entra o papel do médico. O médico tem o seu papel definido dentro da assistência obstétrica. E ele é um papel importantíssimo, porque numa situação como a que eu vivi, eu precisei da intervenção médica. Mas na maioria dos casos, os partos acontecem fisiologicamente. E a gente precisa trazer à tona o termo do obstetra, o obstare, que é o observar, o acompanhar. Na maioria das vezes, o corpo da mulher faz todo o trabalho e você só precisa amparar devidamente aquela mulher. A questão da cesárea, ela se torna complicada porque ela é uma intervenção cirúrgica com todos os riscos cirúrgicos, é por isso que deve ser evitada? Sim. Essa que é a visão, essa que é a visão? Exatamente, né? Quando a gente fala de uma cesariana, é uma cirurgia de grande porte, que oferece 3 vezes mais risco de morte para o bebê e para a mãe. Sim. Lógico que os riscos são pequenos, então 3 vezes mais ainda é pequeno, por isso que a gente não vê tanta gente morrendo de cesárea. Mas é mais arriscado que o parto normal. E na sociedade, hoje em dia, a gente vê o parto normal sendo colocado como arriscado, né? Por exemplo, a mulher chega no consultório e ela fala, eu quero um parto normal. Aí o que o médico responde? Se estiver tudo bem, ok. Ou seja, eu botei o risco na frente. Quando na verdade é assim, ok, vamos ter o parto normal. Se acontecer isso que aconteceu com a Nara, por exemplo, a intervenção. É necessário, vamos para a cesárea. A intervenção está aí para isso. É 15% dos casos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, né, o índice que a organização preza é 15% de cesarianas. Hoje a gente faz 56%. No Brasil, né, um dos maiores, né, como foi falado na mesa, um dos maiores índices de cesariana do mundo. É contra isso que nós estamos lutando, e não contra a cesariana em si. Né? Exatamente, acho importante isso. A cesariana ela é maravilhosa. O Cirilo deu dado que isso aí, assim, não sei se eu estou usando o termo errado, mas parece que isso, de certa forma, é um pouco corrupção, né? Porque se você tem um alto índice de uma coisa que não é necessária, até por questões de científicas, né? E se você tem a gente pode colocar isso aí no cômputo do uso e abuso de uma determinada facilidade. Eu acho que isso entra também na questão da informação. O SEMAC vem muito para isso.
Quando a gente fala de respeito à mulher, é respeito à escolha livre e informada. Entendi. Se essa mulher está de posse de todas as informações sobre os riscos de uma cesariana, seja ela agendada, seja ela intraparto, se ela está informada e mesmo assim é um desejo legítimo dela de ter o filho dessa forma, ok. Ela é responsável pelas escolhas dela. Entendi. Ninguém está aqui para determinar que todas as mulheres precisam ter um parto normal ou natural. Nós estamos aqui para defender o protagonismo da mulher. Se ela está informada dos riscos e dos benefícios de um lado e de outro, a gente entende que ela tem liberdade, ela está efetivamente livre para escolher. Ela tem informação de qualidade e ela pode opinar. Não, eu quero que meu filho nasça dessa maneira. Eu acho importante só fazer um adendo a respeito disso que você falou, porque tem vários fatores que levam o Brasil a ter um índice alto cesariano, né? Inclusive que levam alguma parte dos médicos a preferirem fazer uma cesariana. Começa lá na faculdade, onde eles são mais treinados a fazer uma cesariana do que assistir um parto normal. Eu tenho uma amiga que eu lembro bem quando ela comentou para mim assim, eu vou seguir alguma área cirúrgica, ou ginecologia obstetrícia, ou falou o resto. Então, assim, a obstetrícia é visto como área cirúrgica. Sendo que, na verdade, o que deveria ser? 15% das minhas gestantes eu preciso fazer uma cesariana, 85% eu preciso assistir um parto normal. E eu não estou preparado para isso. Então, tem esse fator. Tem o fator do próprio risco da sociedade. Porque o que acontece? Quando um bebê morre num parto normal, o médico é crucificado. Entendi. Crucificado. Ele é um erro médico, ele vai ser processado. Quando um bebê morre numa cesariana, foi um acaso. É uma cirurgia, pode acontecer. Então, assim, o próprio médico também... Se resguarda um pouco. Ele se resguarda. Não é uma posição tão fácil, né? Então, é todo um trabalho na sociedade que tem que ser feito para que a gente entenda que o parto vaginal, né, o parto normal, assistido de forma humanizada, ele é mais seguro desde que a gente não tenha as condições lá, né, que realmente precisa ser feita uma cesariana. É toda uma sociedade mesmo que vem atrás disso. Ô, Cíntia, um fato que eu acho que eu também li sobre esse assunto, eu me interesso por esse tipo de assunto, é que a gente fala assim, o médico obstetra é essa função. Mas o médico hoje, ele trabalha muito vinculado a hospitais. E os hospitais, eles, na sua grande maioria, não estão estruturados para esse parto que você está falando. Porque você pensa, a partir do pressuposto que um centro cirúrgico seja de multiuso, é muito mais barato você ter um centro cirúrgico do que uma banheira, uma série de estruturas que você tem que ter à parte para fazer. E Juiz de Fora, nesse sentido de oferecer esse tipo de serviço à população, ela está na vanguarda, porque tem alguns hospitais na cidade que já estão se adaptando a essa nova realidade e com grande sucesso na questão de parto. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, que eu achei interessante no seminário, a questão das emoções positivas. Por quê? Eu trabalho eu sou coach na área de positivo, e eu trabalho muito com a teoria do Mark Seligman sobre a questão da psicologia da felicidade. Né? E uma coisa que a gente tem que ter visto é o seguinte, a mulher, após o parto, ela tem nesse período principal, inclusive ela pode ter uma depressão muito profunda, porque na realidade o que acontece? Ela tem uma expectativa em cima de uma situação, e talvez por desinformação, o que vocês disseram muito bem, ela tem e aquela expectativa se frustra, porque ela não sabe o que vai acontecer na vida. E essa ideia de colocar a emoção positiva, né, pode ser no sentido até de educar, criar o filho, mas também no sentido de resgatar que aquilo ali é uma fase transitória, que ela não irá durar por sempre, daqui a pouco o corpo dela volta ao normal, a rotina dela volta ao normal, e tudo volta assim a uma normalidade relativa, porque a mulher hoje, para ter um filho, ela tem que pensar muito, porque ela já trabalha. E como é que ela vai começar a conciliar a vida pessoal dela com o casamento e um filho, né? Então, como é que surgiu essa ideia de colocar a questão das emoções positivas no sentido de fortalecer e empoderar a mulher? É muito interessante, porque pouca gente na cidade ela trabalha com emoção positiva, porque a sociedade trabalha com a disfunção. E a disfunção, você vai ter um parto, o seu corpo vai ficar horroroso, você vai ficar com os seios cheirando leite o dia inteiro, e a mulher, ao invés de ter um momento de felicidade, ela vira um sacrifício para ela, um calvário. Vira um trauma. Como é que surgiu essa ideia de colocar esse posicionamento dentro do seminário, que eu achei
muito interessante, parabenizo a vocês. Obrigada. Pode ser daqui a pouquinho? Pode. A gente agora vai para o último intervalo do programa de hoje, já voltamos.